Você sabia que o seu pensamento pode influenciar na sua fome e na sua saciedade? Você já deve ter ouvido falar de efeito placebo, por exemplo, quando acontece da gente melhorar ou até se curar de alguma coisa sem tomar um medicamento de verdade. Basicamente, situações em que simplesmente acreditamos em algo, em determinado tratamento, em alguma coisa que funciona, às vezes ele vai funcionar. A mente acaba influenciando no processo de melhora, ou muitas vezes nos processos fisiológicos do nosso corpo. E isso realmente pode influenciar de forma indireta ou até direta na nossa fome e na nossa saciedade. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje eu venho trazer aqui para vocês um artigo super interessante que mostra como a mentalidade ou as crenças, os nossos pensamentos, as expectativas são componentes-chave em vários domínios do nosso corpo, inclusive na nossa percepção de fome e de saciedade. Não é segredo que a sensação de saciedade tem um papel muito importante na quantidade de alimentos que a gente vai consumir. Mas entender como a saciedade, a fome, ela é percebida e regulada pelo nosso corpo é realmente um mecanismo bastante complexo e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O estudo que vamos discutir hoje foi feito com 46 participantes e cada um deles recebeu em 2 momentos diferentes 2 milkshakes. Os pesquisadores disseram para esses voluntários que eles estavam testando 2 tipos diferentes de milkshake que tinham calorias e nutrientes diferentes um do outro. Mas o que os participantes não sabiam é que ambos os milkshakes eram exatamente iguais. Na primeira semana, os participantes foram então informados de que eles estavam tomando um milkshake mais calórico, mais gostoso, como se fosse um milkshake assim, tipo, com tudo que tem direito. O rótulo desse milkshake informava que ele tinha 620 calorias e era como se fosse assim algo que trouxesse indulgência, um conforto, tipo uma comfort food, muito cremoso, com baunilha, enfim, um paraíso numa forma de milkshake, irresistivelmente gratificante. Já na semana seguinte, os participantes foram informados de que eles estavam tomando um milkshake mais fitness, mais saudável, com apenas 140 calorias e com pouca gordura. E nesse rótulo desse milkshake considerado fit, tinha todo um apelo de coma sem culpa, sem adição de açúcar, com apenas 140 calorias. Então, era algo muito mais para um apelo do saudável. De fato, esses rótulos eram muito diferentes um do outro e bem tendenciosos. Afinal, os pesquisadores queriam que as pessoas pensassem de acordo com o rótulo, justamente porque ali que era o teste, sobre a crença, sobre a expectativa sobre aquele produto. Mas lembre-se, os 2 milkshakes eram idênticos. Em relação às calorias, aos nutrientes, os 2 tinham 300 calorias e foram informados que tinha 120 ou 140. Considerando que os 2 milkshakes eram idênticos, o que se espera? Que o nosso organismo reagiria da mesma maneira, não é? No entanto, não foi assim que aconteceu. O corpo desses participantes reagiu de uma maneira muito diferente, de acordo com o que eles estavam pensando que estavam bebendo. De fato, a saciedade desses participantes, ela foi diferente e foi avaliada medindo um hormônio que é considerado o hormônio da fome, que é a grelina. Esse hormônio, ele aumenta quando o nosso estômago está vazio e ele diminui quando a gente come e se sente saciado, sinalizando justamente para o nosso cérebro que estamos satisfeitos. Durante o estudo, foram então coletadas amostras de sangue desses pacientes em 3 momentos diferentes. Antes de consumirem o milkshake, quando eles viram os rótulos, que foi 20 minutos antes de consumir. Depois, quando eles consumiram o milkshake, de fato. E após 30 minutos depois de terem consumido. O que foi observado? No momento que, por exemplo, as pessoas que leram aquele rótulo do milkshake mais calórico, os níveis de grelina, ou seja, de fome, eles aumentaram até o momento de ingerir, de fato, o milkshake. Ou seja, a expectativa por ele foi maior e aumentou essa percepção de fome. Mas, por outro lado, depois desses participantes terem consumido esse milkshake mais calórico, logo o sentimento de saciedade veio e os níveis de grelina caíram. Já em relação ao outro milkshake, o milkshake mais saudável, menos calórico, que na verdade todos eram iguais, mas esse que era dito como sendo menos calórico, não teve muita variação desde o momento que as pessoas olharam o rótulo, consumiram e 30 minutos depois de consumirem. Ou seja, o que se observa? É como
se o nível de fome, né, e de saciedade não alterou muito nesses pacientes que consumiram esse milkshake mais saudável. É como se até o milkshake que é vendido como sendo mais calórico, mais, enfim, mais nutritivo do ponto de vista de saboroso, é como se as pessoas ficassem mais saciadas com esse tipo de produto e é como se ainda ficassem com um pouco de fome, né? Ou seja, não alterassem muito essa questão de saciedade quando é consumido algo com apelo mais saudável. Nesse gráfico que está aqui na tela, então você consegue ver que depois de consumir o milkshake vendido como sendo mais calórico, houve uma diminuição significativa nos níveis de grelina, ou seja, de fato, essas pessoas elas ficaram saciadas consumindo esse milkshake. O que esses dados nos mostram? Que de fato o que a gente pensa sobre um alimento, ou seja, o apelo que a gente tem no rótulo, as informações que a gente tem sobre aquele alimento, influenciam diretamente como o nosso corpo percebe isso, até quando a gente vê nos níveis de fome e saciedade. Perceber esse tipo de comportamento do nosso organismo faz com que a gente seja mais cuidadoso no que a gente pensa sobre um certo alimento, ou seja, que a gente fique mais consciente nesse processo de expectativa ou crenças em relação a certos tipos de alimentos. Isso não significa apenas prestar atenção ao que a gente coloca no nosso prato, mas prestar atenção como pensamos ou o que pensamos de determinado alimento. Você parou já para refletir sobre isso? Como você pensa sobre certos tipos de alimentos? Uma crença muito comum, por exemplo, é que existem alimentos bons ou maus, vilões e mocinhos, alimentos do bem e do mal, saudáveis e não saudáveis. E isso a gente conseguiu identificar muito bem nesse estudo. De fato, os participantes, eles conseguiram, através do rótulo, ter essa percepção, esse é mais saudável do que o outro. A gente tem essa interpretação sobre algo. A grande questão é que essas nossas interpretações podem influenciar, de fato, as nossas escolhas alimentares e como que o nosso organismo reage sobre isso. Em alguns casos, as nossas crenças podem, inclusive, potencializar comportamentos que não são tão bons. Por exemplo, eu ainda estou com fome, né? E ficar buscando, por exemplo, outros alimentos até saciar aquela fome. Por exemplo, muita gente às vezes quer comer um brigadeiro e aí não come o brigadeiro porque o brigadeiro faz mal, o brigadeiro é do mal, enfim, todas as características, adjetivos negativos para aquele pobre do brigadeiro. E aí fica buscando tâmara, chocolate 80%, enfim, outros, pasta de amendoim, outras formas de doces que são consideradas saudáveis e, na verdade, consumiu muito mais, se for pensar calorias, do que se tivesse consumido aquele brigadeiro que inicialmente era à vontade. Então, o quanto que a gente fica, às vezes, buscando alimentos que não necessariamente é aquilo que a gente quer. E o que a gente tem como mecanismo fisiológico esse pensamento, essa crença sobre aquele alimento. Então, sobre o nosso hábito alimentar, sobre o nosso consumo e nosso comportamento alimentar, é necessário que a gente se questione e que a gente não rotule os alimentos dessa maneira tão negativa, que a gente acaba muitas vezes até se sentindo mal, culpado, ou com vergonha de ter comido algo que é tido não saudável. Sendo assim, faz parte do processo de se alimentar questionar sobre essas crenças que a gente tem sobre os alimentos e desenvolver ou tentar desenvolver uma relação um pouco mais neutra com eles. Em vez de rotular esses alimentos de uma maneira tão 880, algo que seja até um terrorismo nutricional, a gente pode tentar neutralizar mais essas questões e encontrar um caminho viável e funcional em relação à nossa alimentação. Sem esse julgamento tão forte, tão rígido, a gente consegue ter um comportamento alimentar um pouco mais funcional, uma alimentação um pouco mais equilibrada de fato, e isso acaba ajudando nas nossas escolhas alimentares. Agora, você acha que se os participantes do estudo não tivessem a crença de que os alimentos fitness ou saudáveis os deixavam menos satisfeitos, esse resultado poderia ter sido diferente? Acredito que sim. Ou seja, quando questionamos e transformamos as nossas crenças sobre a comida que ingerimos, podemos criar uma base mais sólida para uma relação mais saudável, equilibrada e duradoura com a alimentação, tentando promover não apenas uma nutrição física, mas também
também uma saúde mental e emocional, não com sentimento de culpa, de autopunição. E que a gente possa sempre lembrar que o poder transformador das nossas crenças e expectativas, ele alcança o nosso corpo, as nossas reações fisiológicas, ou seja, é uma ferramenta que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. É uma questão sim de autopercepção, de redefinir os nossos conceitos sobre o que é bom e o que é ruim, mas na verdade não é o que é bom e o que é ruim, mas é como a gente lida com tudo isso. Comenta aqui pra mim o que você achou desse estudo, se ele fez sentido pra você de alguma maneira e se tem algumas coisas que você repara mesmo em relação à sua fome ou sua saciedade, dependendo do alimento que você come. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal.